João 16, a partir do verso 16, eu farei leitura até o 33. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bendito Senhor, ajude-nos, ó Pai, a com fé na Tua palavra e naquilo que aprendemos dela, a crescermos no Senhor e vencermos, ó Deus, o desânimo que muitas vezes bate à porta do nosso coração. Que a Tua palavra nos inspire, ó Deus, e que ela nos anime, ó Pai, a confiar inteiramente no Senhor e a vivermos com alegria e entusiasmo neste mundo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se tivéssemos que encontrar algum personagem bíblico, ou algum autor bíblico, melhor dizendo, que fosse o mais dramático de todos, eu não tenho dúvida nenhuma que esse autor seria João. João é quem escreve com a maior dramaticidade. Talvez porque ele tenha vivenciado de forma emocional muito mais esses momentos do que os outros. E talvez não eram tão emocionais assim, mais racionais, como Mateus, como Marcos, como Lucas, e Marcos, no caso, relatando aquilo que Pedro vivenciou. Mas João não, João parece ter sentido mais do que os outros. E quando João decide escrever um evangelho, ele não escreve porque estava faltando alguma coisa. Porque o evangelho de Marcos, que é a contação do testemunho de Pedro, já tinha sido escrito. O evangelho de Mateus, escrito para os judeus, já tinha sido escrito. E o evangelho de Lucas já tinha sido escrito, um evangelho escrito para os gregos. E esses evangelhos, esses três primeiros, eles se completam. E eles
permeiam aquilo que de Cristo precisava ser contado, eles permeiam tudo. Mas por que João escreve um quarto evangelho? Bom, é precisamente pelo mesmo motivo que nós estamos estudando nesta noite sobre vencer o desânimo. João está escrevendo no final do primeiro século, por volta do ano 91, exatamente porque os crentes do seu tempo estavam desanimados. Nós lemos aqui no início, eles tinham a grande comissão, eles receberam uma ordem de Jesus que eles deveriam sair pelo mundo fazendo discípulos de Cristo. Eles leram lá em Mateus que o Senhor Jesus estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Mas as lutas, as perseguições, os problemas, tudo aquilo que eles estavam vivendo no primeiro século, o martírio de muitos cristãos, a apostasia de alguns, isso tudo estava deixando os crentes muito desanimados. Então João decide escrever um evangelho. É como se ele dissesse, agora é minha vez de contar. Só que eu não vou contar todos os detalhes que os outros contaram. Eu vou contar aqueles detalhes que são especiais. São as palavras do Senhor Jesus que comprovam não só que Ele é Deus, mas especialmente que Ele tinha uma missão. E que essa missão dele foi dada a nós. E que Ele nos deu também poder, companhia e promessas para que nós, de forma animada, cumpríssemos essa missão. Então João começa a escrever, enfocando precisamente em quem é Jesus. Por isso, várias vezes nesse texto você vai encontrar Jesus falando a respeito de si, usando a expressão eu sou, e aí vai explicar algo sobre Jesus. Mas também João está preocupado em mostrar que Jesus sabia cada uma das horas e cada um dos momentos que ele iria viver. E especialmente isso vai mostrar para nós, e nós vamos ver nesse texto aqui, desde o capítulo 13 e passando por aqui, que Jesus, apesar de saber absolutamente o que iria acontecer com ele, ele ainda assim cumpriu a sua missão, viveu o ministério que Deus lhe tinha proposto, e ele não refugou a missão que ele tinha, ele não abandonou, ele não desanimou, mas ele foi firme até o fim, porque ele tinha convicção de que aquilo era um plano de Deus, e o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Senhor nunca falhou, não falhou com Cristo e jamais falhará. Jesus tinha tanto consciência da sua hora que você vai encontrar no Evangelho de João pelo menos 6 vezes o Senhor Jesus dizendo, nas primeiras 3, dizendo, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Se você observar, isso está aí, se você quiser marcar até, é bem interessante isso. No capítulo 2, versículo 4, lá no casamento, ele diz para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Depois, lá no capítulo 7, 30, ele vai dizer, ainda não é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Ele repete essa expressão no capítulo 8, versículo 20, e daí no capítulo 12, no finalzinho do capítulo, Jesus diz, é chegada a hora. E João faz uma divisão interessante no evangelho dele. Os 12 primeiros versículos, João conta 3 anos de ministério de Jesus, ou 2 anos e 9 meses. E quando chega a partir do capítulo 13 até o capítulo 21, João se ocupa inteiramente da missão, da semana da paixão de Cristo. Então não é um evangelho que está dividido de forma harmônica em cada um dos anos de vida de Cristo. É um evangelho que se ocupa prioritariamente em mostrar o drama da redenção. E então nesses capítulos de 13 a 21, João vai mostrar cada um dos momentos que Jesus viveu um pouquinho antes da cruz e logo depois da ressurreição. João faz isso, como eu disse a vocês no início, com um drama tão grande que os outros não fizeram. E isso é por quê? Porque João estava vivendo no meio de um povo desanimado, e no meio de um povo desanimado, para você conseguir contagiá-los, você precisa mexer com as emoções deles. Então João vai mexer com as emoções. Por quê? Jesus, ele está inventando uma coisa da cabeça dele? Não, ele está repetindo exatamente o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez no final do seu ministério com os apóstolos foi mexer profundamente com as emoções deles para motivá-los na missão que eles precisavam fazer, para provar que eles não estavam sós, para provar que o Espírito de Deus iria capacitá-los. Então Jesus os chama para perto, e é o que João relata aqui, e que os outros evangelistas fizeram de uma forma muito objetiva e sucinta, e João agora decide, não,
Marcos, Mateus e Lucas, eles contaram esse negócio rápido demais, eu vou contar isso para vocês detalhadamente. Então aquela cena, sabe a cena do cenáculo? Que lá no Evangelho de Marcos, nós temos apenas 5 versículos contando o que Jesus falou no cenáculo. Aqui João gasta o capítulo 13, 14, 15, 16, terminando com 17, para contar uma noite, que foi a noite do cenáculo, a noite da última ceia. Começa no capítulo 13, com Jesus entrando para cear com os discípulos, lavando os pés deles. Nós vimos isso há 2 semanas atrás aqui. E depois, daí no capítulo 14, Jesus vai dizer para eles, olha como eles estão. Eles sabem que aquela é a última ceia com Cristo. O Senhor Jesus já tinha anunciado que ele seria morto, e os discípulos estão com o coração turbado. Eles estão ansiosos, preocupados e tristes. E aí no capítulo 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não diria para vocês. Mas eu vou para o Pai e vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Jesus dá uma encorajada neles. Aí entra no capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira. Isso tudo está acontecendo no cenáculo. No capítulo 14 e 15 em diante, Judas já não está mais na cena. Judas já saiu lá no final do capítulo 13, ele foi embora para trair Jesus. Os que ficaram, os 11 que ficaram, receberam a instrução do capítulo 14 e receberam no capítulo 15 Jesus falando sobre os ramos. E novamente Jesus está dizendo o quê? Vocês precisam ficar conectados a mim, porque sem mim vocês nada poderão fazer. Mas se vocês estiverem conectados a mim, se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Porque eles vão pedir aquilo que está combinando com a palavra de Deus, está implantado neles. Aí ele entra pelo capítulo 16. E no capítulo 16, ele promete que ele vai enviar um consolador. E esse consolador, ele não só vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas esse consolador também os guiará em toda a verdade. Mas de repente Jesus olha para eles e eles estão tristes e desanimados. E para consumar a tristeza deles, Jesus se dirige a eles, que é o texto que nós lemos a partir do versículo 16 do capítulo 16. Jesus se dirige a eles e fala assim, um pouco e eu vou embora. Aí mais um pouco eu vou voltar. E depois mais um pouco eu vou embora de novo. E aí os discípulos ficaram ouvindo aquilo e não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer com um pouco e vocês não mais me vereis, depois vocês vão me ver, depois vocês vão ver, não vão me ver novamente porque eu tenho que ir para o Pai. Eles começaram a indagar entre eles e Jesus, percebendo a indagação, se dirige para eles. Por que vocês estão perguntando isso? Vocês não entenderam? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho que partir. Eu vou para o Pai. E quando eu for, vocês vão ficar extremamente tristes. E no meio da tristeza de vocês, o mundo vai se alegrar. Porque o mundo conseguiu arrancar da face da terra aquele que diz que é o Messias. Mas daí um pouquinho eu vou voltar. E quando eu voltar, a alegria de vocês será completa. E então a partir daí vocês começarão a orar ao Pai e pedir em meu nome. Porque até agora vocês não pedem e não recebem, mas vocês vão pedir e vão receber, porque vocês vão pedir em meu nome. Mas vai chegar um tempo que eu vou voltar. E quando esse tempo chegar, vocês não vão mais precisar pedir em meu nome. Vocês vão pedir diretamente para o Pai, porque o Pai que me ama, ama vocês também. E então Jesus está animando-os e encorajando-os e mostrando para eles o caminho para vencer o desânimo. O próprio Senhor Jesus está pegando aqueles discípulos, aqueles apóstolos que não eram homens de ferro, que não eram super-heróis, eram gente como a gente, que fica desanimado, que fica triste, que perde a esperança, que perde o humor, que fica emburrado. E Jesus pega esses homens e começa a injetar ânimo, coragem, confiança, esperança no coração deles, para que eles não se rendessem ao desânimo. Então nessa noite é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, e já estou falando, aliás. João, ele vai animar os seus irmãos, mostrando para eles exatamente qual é a receita, qual que é o caminho para não se entregar diante do desânimo. E a receita, ele pega uma receita que foi dada diretamente pelos lábios do próprio Senhor Jesus, quando animou-os, quando eles estavam lá no cenáculo, há 60 anos atrás, de quando João escreveu isso daqui. E então nós podemos resumir o que Jesus fez com eles lá no cenáculo, especialmente no capítulo 16,
Nós podemos resumir isso em pelo menos 4 assuntos interessantes, 4 verdades importantes para a nossa vida. A primeira delas é que quem produz a alegria completa no coração do homem, para que ele não fique desanimado, quem produz essa alegria é Cristo. Cristo. Nenhuma outra coisa vai produzir. Porque Cristo é o único, e aí eu vou explicar por que é só Ele que produz. Porque Ele é o único que transforma tristeza em alegria. Todos os outros seres humanos, coisas, circunstâncias, poderes, reinos e impérios substituem tristezas por alegrias. Mas o único que transforma tristeza em alegria é Cristo. Vou explicar isso aqui de uma outra maneira para vocês. Seu filho está com um problema na escola, né? Ele não consegue fazer amigos, os amigos perturbam ele, os coleguinhas perturbam, praticam bullying com seu filho. Normalmente o que nós pais fazemos? Nós vamos resolver o problema dos nossos filhos. Você vai lá, tira ele daquela escola e põe outra. Você substitui os amigos para que, quem sabe, agora ele não tenha mais problema. Você está tendo tristeza, você está tendo problema com um funcionário seu, você é patrão, e você não tem mais o que fazer com aquele funcionário, que ele só te dá problema. O que você faz? Você manda ele embora e substitui por outro. Tem maridos que não suportam suas esposas e esposas que não suportam seus maridos. O que eles fazem? Eles divorciam e substituem por outro. Esse é o jeito humano de transformar ou de tentar resolver tristezas, substituindo. Mas Jesus é quem pode te fazer vencer o desânimo, porque Jesus é o único que transforma tristeza em alegria. Ele converte essas coisas. Vejam como que Jesus explica isso para eles, dando essa resposta da pergunta deles, que um pouco mais eles o veriam e depois não veriam novamente. A partir do versículo 20 ele diz: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, o mesmo assunto que trouxe tristeza para o coração de vocês, o Senhor Jesus vai transformar esse assunto em motivo de alegria. O exemplo que Jesus vai usar é o exemplo da mulher grávida. Mas uma mulher grávida, quando chega o dia do filho nascer, ela sente tristeza por causa da dor. E um pouco antes do filho nascer, ela sente tristeza porque ela fica imaginando a dor que ela vai sentir. Mas no momento em que o filho nasce e ele chora, a dor se converte em alegria. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou ter que morrer, eu vou ser crucificado, isso vai gerar dor no coração de vocês, eu vou ser sepultado, o silêncio vai reinar sobre a sepultura, e vocês ficarão tristes, mas essa mesma tristeza vai ser convertida em alegria quando eu voltar, quando eu ressuscitar, e a alegria de vocês será tão completa, ninguém poderá tirar essa alegria do coração de vocês. O que Jesus está dizendo é que, se Ele não for a fonte definitiva de alegria completa para você, nada mais vai ser. Ninguém mais vai dar isso. Então, às vezes, a gente se deixa vencer pelo desânimo, quando a gente fica procurando resolver a nossa tristeza, substituindo a tristeza com outras coisas. Aí você está triste, tenta substituir a tristeza da falta de alguém, da ausência de alguém com comida. Não resolve. Às vezes você está triste porque alguém te machucou, e aí você tenta substituir isso com a euforia de alguém que é bem-humorado, e daí vai conversar, e não vai resolver. O próprio Senhor Jesus, ele nos afirma categoricamente que o mundo é um lugar de aflições. E o único ser que existe que transforma a aflição em alegria é Jesus. Desde a tristeza que os discípulos sentiram naquele momento da morte de Cristo, as tristezas que todos nós podemos sentir ao longo da vida, só Cristo pode transformar isso em alegria. Sabe como Cristo transforma uma tristeza que eu passo no meio da vida em alegria? Quando eu deposito minha confiança inteiramente de que existe um motivo para aquilo. Porque quando Jesus estava falando com os discípulos que ele tinha que morrer, ele falou: eu preciso morrer. Porque se eu não morrer, vocês não serão salvos.
Então existe um motivo para eu passar por essa tristeza. Quando a gente ora e pede que o Senhor nos dê alegria no lugar do desânimo, a gente pede na realidade para o Senhor: Senhor, me faça entender por que eu estou passando por esse momento de tristeza. Para que ao invés do desânimo dominar o meu coração, essa tristeza se converta em alegria, pelo entendimento e pela convicção de que isso é obra do Senhor, para fazer com que a minha alegria seja completa. É o Senhor que vai transformar essa minha tristeza em alegria. Esse é o princípio de João. O princípio de João, como é que você vence o desânimo? Primeiro, crendo que Jesus, que é a fonte de alegria, pode transformar qualquer uma das suas frustrações, tristezas ou desânimo em alegria. É assim, não tem outro jeito. E os discípulos viveram isso muitos momentos. Esses discípulos foram perseguidos. Esses discípulos, eles foram torturados. Eu gosto muito de lembrar da história de Estevão. Vocês lembram da história de Estevão? Estevão foi um diácono cheio do Espírito Santo. Ele não era diácono que só entendia que a única função dele era cuidar da porta. Não, Estevão visitava os órfãos e as viúvas, e nessas visitas ele levava a palavra de Deus. Ele não achava que pregação era obrigação só do pastor. Ele chegava lá e pregava para aquelas mulheres, orava com aquelas mulheres. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, que muitos sinais e prodígios aconteciam por meio daqueles diáconos, inclusive entre eles o próprio Estevão, que é descrito lá como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E homens cheios do Espírito Santo de Deus, não importa os ofícios que eles tenham na igreja, se é pastor, se é diácono, se é presbítero, homens cheios do Espírito Santo de Deus são usados por Deus em qualquer área. E por causa disso, as autoridades judaicas se enfureceram contra Estevão, levaram para o Sinédrio. Lá no Sinédrio ele pregou um sermão de pronto, e nesse sermão, que não foi um sermão aguinha com açúcar, para ficar passando a mão na cabeça dos outros, mas nesse sermão, Estevão disse: vocês estão acostumados a matarem os profetas que vêm aqui e dizem a verdade. Vocês estão acostumados a fazer isso. Vocês mataram no passado os profetas, vocês mataram recentemente o próprio Filho de Deus, e agora vocês estão atentando contra mim. E aí, no exato momento, no meio da aflição de Estevão, Deus abriu os céus, e ele viu os céus abertos. E quem foi a pessoa que ele contemplou? A pessoa que ele contemplou foi o Senhor Jesus em pé, junto ao trono de Deus Pai. E quando ele começou a descrever que ele estava vendo isso, eu imagino o sorriso dele de orelha a orelha. Os membros do Sinédrio se enfureceram de tal maneira contra ele que pegaram ele, arrastaram para o lado de fora e começaram a apedrejar. Mas ele já tinha sido consolado por Jesus. Jesus já tinha transformado a agonia dele em alegria, de tal maneira que enquanto eles estavam apedrejando, ele estava morrendo, ele estava orando, fala: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí que eles se enfureceram ainda mais e mataram Estevão. Mas vejam só, qual que é a diferença entre a multidão que estava atentando contra Estevão e o próprio Estevão? A diferença é que Cristo já tinha convertido a agonia de Estevão em alegria, satisfação e contentamento. E aquele povo tinha que substituir a imagem de Estevão de lá. Eles precisavam de um Estevão morto, porque um Estevão vivo era insuportável para eles. Mas nem isso acabou com a agonia deles. Se você ler o testemunho de Paulo, lá em Mateus, capítulo 24, diante do rei Agripa, Mateus vai dizer: quando o Senhor apareceu para mim no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para você o recalcitrar contra os teus aguilhões. E esses aguilhões, eu vou ilustrar para vocês saberem o que ele é. Isso aí é uma vara cheia de prego que você põe atrás das patas traseiras de um boi coiceiro, para que ele não destrua a carroça. Naquela época tinha carroças tocadas por bois. Isso é recalcitrar, é dar coice em prego. O que podia ser isso na vida de Saulo? Só podia ser uma coisa: Saulo assistiu Estevão sendo apedrejado, e Saulo sabia a verdade. E Saulo não viveu feliz até o dia em que Cristo apareceu para ele e ele reconheceu. Porque o único que pode trazer alegria é Jesus.
O apedrejamento de Estevão não resolveu o problema daqueles homens, muito pelo contrário, criou um problema ainda maior. Eles passaram a viver a partir dali recalcitrando contra a verdade, ou seja, chutando os aguilhões da verdade, se machucando, mas nunca resolvendo o problema. Então, vejam como é grandiosa essa mensagem de João para aqueles irmãos lá do final do primeiro século e para nós também. Você está com um problema de desânimo, de tristeza, de alegria, você precisa orar e precisa pedir: Senhor Jesus, transforme a minha tristeza, a minha agonia, o meu desânimo em alegria, porque o Senhor é o único que pode converter tristeza em alegria. E então nós cristãos não devemos viver aborrecidos, nem chateados, nem desanimados, porque se nós servimos ao Cristo, que é especialista e é o único capaz de transformar tristeza em alegria, por que eu vou viver triste? Nós precisamos sim mais de Deus, é começar o dia diante de Cristo de joelho, é ir ao meio do dia diante de Cristo de joelho, é terminar o dia diante de Cristo de joelhos, pedindo que Ele nos ajude e converta nossas tristezas em alegria. E Ele faz. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz: alegrai-vos. Porque o único lugar onde nós podemos realmente nos alegrar por completo é no Senhor. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Mas não só isso. Veja o que Jesus faz. Depois de falar isso para eles e mostrar para eles que o que Jesus estava para fazer era converter tristeza em alegria, depois disso Jesus diz para eles algo mais ainda fantástico. Ele fala que, a partir do versículo 23 e 24, eles ainda não tinham pedido a Deus e ainda não tinham recebido nada, porque eles não tinham pedido no nome de Cristo. Mas a partir daquele momento eles deveriam orar e pedir ao Senhor em nome de Jesus, e aquilo que eles pedissem lhes seria feito. O que Jesus está usando para animar aqueles discípulos? Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês precisam lembrar sempre que o nosso Deus, o meu Pai, Pai de vocês, é um Deus presente, que ouve as orações e que em meu nome responde às orações de vocês. É ou não é uma grande injeção de ânimo? Você já imaginou? Pense bem sobre isso. Quando a gente está com um grande problema, não é bom conhecer alguém influente, alguém que pode resolver o nosso problema. Imagina, você tem um problema jurídico, mas você tem um amigo que é juiz. E aí você pede para conversar com ele. Você está com um problema financeiro, mas você tem um amigo que tem muitas condições de te ajudar, e ele é seu amigo mesmo. Você vai conversar com ele. Você está com um problema de saúde e você tem 2 ou 3 amigos que são médicos. E você vai conversar com eles. É bom a gente ter amigos estrategicamente posicionados neste mundo. Mas vejam só, o que Jesus está dizendo é: vocês podem pedir ao próprio Deus. Ele ouve e em meu nome Ele responde vocês, porque Ele é presente, Ele se interessa por vocês, assim como Ele ama vocês também. Vocês podem pedir a Ele que Ele vai atender. É como Jesus estivesse dizendo assim: eu não estarei com vocês aqui fisicamente para sempre, mas meu Pai sempre esteve, vocês nunca tiveram nada porque vocês não pediram, e Ele sempre estará. E o próprio Senhor Jesus disse: eu também vou estar com vocês. Lembra que nós lemos lá em Mateus 28, último versículo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus insistentemente diz para esses apóstolos, para esses discípulos: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. O que Jesus está dizendo? Sabe qual é o grande remédio para o seu desânimo? É a oração. É você colocar suas necessidades diante de Deus. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, diz que nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça, a fim de recebermos socorro na ocasião oportuna. Olha que interessante, é um trono, ou seja, é um lugar de majestade, poder, força e riqueza. Esse trono é um trono da graça. Você não vai lá comprar as coisas, porque nesse lugar você recebe sem você merecer e sem você comprar. E você vai lá buscar socorro em que ocasião? Nas ocasiões oportunas, porque esse lugar é um lugar que responde você de forma oportuna.
é quando você mais precisa. É no momento em que você mais tem necessidade. E eu sei que vocês já experimentaram isso, mas é sempre bom a gente lembrar. Na semana passada, na quinta-feira, eu fiz um pedido a Deus em oração à noite. Eu falei, Senhor, eu preciso muito disso, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de uma solução para esse problema, e eu já bati nas portas em que eu podia bater, eu não tenho mais onde bater, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fiz essa oração ao Senhor. No outro dia, quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, umas 11 horas da manhã, minha esposa entrou em casa toda feliz, não sabia de nada, e ela disse, viu, fulana de tal me ligou, e disse que aquela questão lá nós conseguimos já, está aprovado. Eu falei, o quê? Está aprovado. Você está brincando comigo? Tá de brincadeira? Não, está aprovado. E aí eu fui para o quarto de novo agradecer a Deus, porque ela nem sabia que eu tinha orado e tinha pedido. Mas é uma coisa que a gente estava esperando há algumas semanas já e não tinha jeito, não funcionava. E de repente foi aprovado. E eu tive certeza que foi resposta do trono da graça, porque Ele nos responde em ocasião oportuna. Foi na hora certa que eu precisava. Não foi nem um dia antes e nem um dia depois. Foi no dia exato que eu precisava daquela resposta de Deus. E eu estou contando isso daqui, não é para mostrar qualquer coisa sobre mim para vocês, porque eu não preciso fazer isso. Mas eu estou mostrando isso só para relembrar, porque eu sei que cada um de vocês já teve experiência assim. E a gente não pode esquecer, essas experiências precisam ser recontadas para nós, para os nossos filhos, dentro da nossa casa, entre os nossos amigos. Por quê? Porque o que resolve o problema do esmorecimento da igreja, do desânimo na igreja, o que resolve este problema é nós animarmos a fé uns dos outros, contando e testemunhando do que Deus tem feito. Porque foi assim que Jesus animou os seus discípulos. Se não fosse para a gente testemunhar, não tinha um texto na Bíblia dizendo para você fazer isso. Mas a Bíblia diz que é para nós contarmos os feitos do Senhor, contarmos para as outras gerações, para que essas gerações também creiam em Deus. Lembra do Salmo 78? O que ouvimos, o que aprendemos com os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações. E o que Jesus está fazendo aqui, está dizendo, vocês devem orar e devem pedir ao Pai, façam isso, porque o Pai vai responder vocês. É isso que deixa a gente animado, porque a gente sabe que a gente não está caminhando sozinho, porque a gente sabe que nós não estamos lutando sozinhos. Quando Jesus nos deu essa grande comissão, lembra qual foi o grande argumento que Ele deu junto com a comissão de indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado até a consumação dos séculos, e eis que estarei convosco. Qual que é a injeção de encorajamento e de ânimo que Jesus dá? Eu vou junto com vocês. E o que João está mostrando aqui é a mesma coisa. E vocês podem pedir ao Pai, porque o Pai vai junto com vocês. O Espírito Santo vai dentro de vocês, mas o Pai e o Filho vai com você, e você pode falar com o Pai em nome do Filho, e você vai ser ouvido e vai ser atendido. E, infelizmente, o nosso cristianismo se torna um cristianismo desanimado, se torna um cristianismo silencioso, se torna um cristianismo triste, porque nós esquecemos. Oramos pouco e, portanto, recebemos pouco. Quem ora muito, recebe muito. E quanto mais você recebe, mais animado você fica. Isso é bênção de Deus. Jesus disse, essas coisas vos tenho dito para que a alegria de vocês seja completa. Veja o versículo 24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João está deixando qual é o interesse de Jesus. Jesus transforma a tristeza em alegria para que a alegria seja completa. Jesus intermedia as nossas orações diante do Pai para que o Pai nos responda e a nossa alegria seja completa. E vamos para a última parte. Versículo 29, os discípulos disseram ao Senhor Jesus, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus.
Jesus respondeu: credes agora? E aí ele afirmou: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus está dizendo. Olha que coisa interessante. Naquela noite lá no cenáculo, eu acho que já estava lá pela madrugada, porque se você pensar em tudo que João vem contando desde o 13, já estão na madrugada. E lá pela madrugada, de repente, os discípulos: agora a gente acredita no Senhor. Imaginou que cena? É quase que cômica, né? 3 anos de ministério. Passaram por tudo junto. E chega lá no cenáculo, algumas horas antes de Jesus ser entregue para os soldados romanos, eles dizem: agora nós cremos no Senhor. Eu não sei quem foi que disse isso, talvez tenha sido o próprio João. E aí Jesus, e o texto demonstra espanto, né? Jesus diz: agora vocês creem? Imagine o contentamento e a alegria de Jesus. Agora eles creem. E aí ele completa: então, eu quero dizer uma coisa para vocês, daqui a pouco vocês vão me deixar sozinhos. Mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai vai ficar comigo. E isso tudo eu estou falando para vocês, não é para deixar vocês tristes. Eu estou falando para vocês, para que vocês tenham paz em mim. O que Jesus está antevendo é o seguinte: daqui a pouco Pedro vai me trair, os outros discípulos vão fugir de Jerusalém, vocês vão fugir, mas eu não quero que vocês fiquem angustiados por isso. Eu estou alertando vocês que essas coisas vão acontecer, porque eu quero que vocês tenham paz em mim, saibam que eu sei de tudo, e que isso tudo faz parte de um projeto. Eu estou passando por aflições, mas eu venci o mundo. E a gente sabe completar isso de outros textos, né? O mesmo Senhor Jesus que disse: eu venci o mundo, ele também disse: e vocês também vencerão. E vós também vencereis. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: essa é a terceira verdade que nos ajuda a vencer o desânimo. É absolutamente necessário que você tenha convicção de fé em Cristo. É confiança absoluta em Jesus. É assim que a gente vence o desânimo. Porque o desânimo nada mais é do que uma declaração de que você simplesmente não aguenta mais e não acredita mais e você foi derrotado. Isso que é o desânimo. Imagine um funcionário numa empresa. Quando você acha um funcionário desanimado, o que ele está querendo dizer com o desânimo dele? Fui vencido, não aguento mais, acabou. Eu fui derrotado. É isso que o desânimo significa. Mas aí Jesus vem e diz para aqueles discípulos: eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Imagine na cabeça dos discípulos: como é que ele venceu se ele vai ser pregado numa cruz? Que vitória é essa? A vitória mesmo eles só vão enxergar com os próprios olhos quando eles forem tocar em Jesus ressurreto. Mas Jesus já está antecipando isso, dizendo para eles: como é que vocês vencem o desânimo? Vocês vencem o desânimo quando vocês creem, mesmo que você não possa ver. Que é o que está lá em Hebreus capítulo 11 a respeito do que é fé. É crer naquilo que você não vê. Crer naquilo que todo mundo diz que não vai acontecer. É assim que você vence o desânimo, quando você, em fé, você confia absolutamente em Cristo Jesus. E o caminho desta fé e dessa confiança é crer de verdade. E por isso que o assunto desses últimos versículos é crer. Jesus está falando: vocês agora creem? Ótimo! Porque a notícia é péssima por um momento, mas depois a notícia é boa. A próxima notícia é que vocês vão me abandonar. Mas não fiquem tristes por isso. Fiquem em paz, porque eu vou vencer. E a minha vitória é a vitória de vocês. E aí a partir daqui, dá para poder pensar um pouquinho, imaginar como foi a sensação daqueles discípulos quando Jesus apareceu para eles. Você imaginou? Foi a certeza de que eles iam vencer também. Porque se Cristo venceu, eles também vencem. Agora imagine nós que estamos aqui na frente, nós conhecemos essa história de trás para frente, de frente para trás. Por que a gente está desanimado? Se a gente tem a história inteira, tanto das escrituras, quanto também das igrejas ao longo da história, que venceram, por que eu fico desanimado?
A única coisa que pode realmente deixar uma pessoa desanimada é incredulidade. Quando alguém chega assim, não importa se é jovem ou se é idoso, e fala, desanimei, cansei. Isso nada mais é do que incredulidade. Porque quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente tem o coração cheio de fé, não importa a idade. A gente não canta aquela música inspirada lá em Isaías, mas o Senhor renovará as nossas forças. As nossas forças se renovam como as forças da águia. Não estou lembrando exatamente da letra. Nós correremos e não nos cansaremos. Voaremos voos mais altos. Por quê? Não é porque a gente é humanamente mais forte do que os outros, mas é porque a nossa vida está alicerçada em Cristo. Ele venceu e a vitória dele é a minha vitória. Como é que eu venço o desânimo? Buscando Jesus, que transforma a tristeza em alegria. Como é que eu venço o desânimo? Orando a Deus, o nosso Pai, que responde às nossas orações para a nossa alegria. Como é que eu venço o desânimo? Lembrando da vitória de Cristo e crendo nela de todo o coração. Sabendo que a vitória dele também é a nossa vitória. E ainda que aqui no mundo a gente tropece e perca muitas vezes, em muitos embates, a gente sabe que no final essa maratona vai ser vencida pelo poder de Cristo Jesus. Ele venceu e levou a gente junto com ele nessa vitória. Então é para a gente viver aqui animados. Tudo bem, a gente não precisa ficar sorrindo o tempo inteiro, porque às vezes o sorriso é coisa de bobo alegre, né? A pessoa que não está se dando conta da realidade. Mas a falta de sorriso no rosto não pode significar desânimo. Pode significar assim, estou tomando fôlego para a próxima etapa. Mas não pode significar desânimo. Porque os filhos de Deus, eles vivem animados, porque a alegria deles vem diretamente do Senhor. A alegria deles é produzida por Deus. O ânimo deles é produzido por Deus. Por isso essa última frase de Jesus: tende bom ânimo. Vocês já me ouviram falando isso aqui 1 milhão de vezes. Eu vou falar de novo. A palavra entusiasmo, ela foi tirada no meio dos cristãos. Isso que eu falo, tem um monte desses palestrantes motivacionais aí que tentam entusiasmar as pessoas. Eles ganhariam muito mais se eles fossem lá e lessem a Bíblia. Aliás, tem alguns que são tão espertos que eles fazem isso mesmo, né? Eles vão dar palestra motivacional e ficam citando a Bíblia o tempo inteiro. Por quê? Porque só existe um que realmente pode entusiasmar as pessoas. E o nome dele é Jesus. E lá no primeiro século, quando eles iam martirizar um cristão, o cristão lá no meio da arena, sendo comido por urso, queimado vivo, eles cantavam. E as pessoas que estavam sentadas naqueles degraus das arenas, elas ficavam olhando e falavam assim: deve ter um Deus dentro dele. Foi daí que surgiu a palavra entusiasmo, que significa Deus dentro de você, enteos. É esse o significado da palavra entusiasmo. Fulano tem Deus dentro dele, porque o cara está queimando e está cantando. Porque o cara está sendo mordido por feras e ele está cantando. Está olhando para o céu e está agradecendo a Deus. Só pode ser um Deus dentro dele. E é daí que veio a palavra entusiasmo. E por que aqueles primeiros crentes mordidos, queimados, torturados dentro daquelas arenas, por que eles cantavam? Porque eles sabiam que por mais que vencessem a sua carne, não podiam vencer o seu Deus. A vitória de Cristo era a vitória deles. E quanto mais apressavam a morte deles, mais eles aproximavam a vida deles de Cristo. É o mesmo sentimento de Paulo quando ele diz: olha, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Então, o desânimo, ele dá lugar à alegria quando Cristo enche o nosso coração, quando o nosso coração está cheio de Deus. Mesmo que contra as circunstâncias, contra os problemas todos da vida. E a gente precisa acordar todos os dias. Esse é um apelo que eu faço a vocês, encerrando essa palavra nessa noite. A gente precisa acordar todos os dias pedindo do Senhor: Senhor, encha o meu coração, encha a minha mente. Eu não sei o que vem aí pela frente, mas seja lá o que vier, não me deixa esquecer que o Senhor tem poder para transformar tristeza em alegria. Não me deixa esquecer que o Senhor está presente, eu posso orar e o Senhor vai me responder. Não me deixa esquecer no final do dia que mesmo se eu perder
A minha alegria não está na vitória diária, mas está na vitória de Cristo. Eu posso até ser derrotado hoje por alguma coisa, mas Cristo venceu e a minha vitória é certa, é convicção, é fé. E aí a gente atravessa dia após dia, cada dia de uma vez, sem desanimar jamais. Porque o povo de Deus não pode ser um povo desanimado. E se a gente for desanimado, irmãos, quem vai querer vir para o nosso meio? Né? Não pode ser. A gente tem que ser animado. Então, ore ao Senhor sempre, busque ao Senhor sempre. Lembra dessa palavra? João usa todo esse drama lá do cenáculo para fazer todo mundo lembrar. Jesus sabia que a gente era assim, fraco, que a gente era assim, demorados para acreditar, que a gente era assim, volúvel. Mas Jesus pegou essa gente assim e encheu, colocou uma injeção de coragem dentro deles. E animou-os. E olha o que os apóstolos fizeram no primeiro século. Vejam só, eles viraram aquele mundo do primeiro século de perna para o ar. E as obras dos apóstolos foram muito maiores do que as de Cristo. E quando eu falo obra, eu estou falando daqueles milagres, sinais, prodígios. E eles mesmos, muitas vezes, eles tinham que dizer, não é a gente que está fazendo isso, é Jesus, através de nós. Mas eles fizeram muito mais. Até a sombra desses apóstolos foram usadas por Deus para curar pessoas. Eles expandiram o evangelho por toda a Ásia Menor e entraram pela Europa. E isso tudo debaixo de luta, provação, perseguição, mas eles não desanimavam. Por quê? Porque Jesus era a sua alegria, porque eles oravam e Deus lhes respondia, porque eles confiavam na vitória de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, para nós continuarmos essa missão que o Senhor nos deu aqui hoje. E deixar os mimimis da gente de lado. Não precisa deixar essas coisas de lado. E a gente precisa olhar para Jesus e entender qual que é a nossa missão aqui. É assim que nós começamos o culto. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso pregar o evangelho desanimado. Eu posso ir para o meu trabalho e tentar ganhar dinheiro desanimado. Não vai funcionar muito bem não, mas eu até posso. Mas cumprir a minha missão, que é ganhar almas para Jesus, não dá para fazer desanimado. E se você chegar para falar de Jesus desanimado, uma pessoa que está precisando, não vai funcionar. Então que Deus anime muito o coração de vocês. Que Deus anime o coração de cada um de nós. E que a gente não se deixe vencer pelo desânimo, mas que a gente creia nas palavras de Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci. A minha vitória também é a vitória de vocês. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra santa, ó Deus, pela tua palavra abençoadora para o nosso coração. Obrigado, ó Deus, por este capítulo de João tão animador, onde Jesus várias vezes insiste em dizer para aqueles discípulos que o que ele estava fazendo é para que a nossa alegria fosse completa. Ó Deus, que bom saber que o Senhor é o Deus que está comprometido em fazer com que a nossa alegria seja completa. Então, ó Deus, a minha oração nessa noite, meu primeiro pedido, é que o Senhor ajude cada um que está aqui a lembrar todos os dias disso. Que tudo que o Senhor fez é para que a nossa alegria seja completa. Que assim, ó Deus, nós vivamos todos os dias buscando no Senhor a alegria para o nosso coração. Não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias, porque as circunstâncias podem trazer alegria, podem trazer tristeza, podem trazer qualquer coisa, mas do Senhor nós temos a convicção que só pode vir a alegria completa para o nosso coração. Porque até quando o Senhor nos disciplina, o Senhor faz isso para o nosso aproveitamento, para que a gente tenha alegria completa. Então, ó Deus, ajude-nos a lembrar disso. Ajude-nos também, ó Pai, ajude-nos a confiar no Senhor, ajude-nos, ó Deus, a pedir a Jesus sempre, quando estivermos tristes, que Ele converta a nossa tristeza em alegria, porque só Ele tem poder para fazer isso. Como cantamos o doce nome de Jesus, quando ouvimos a voz do Senhor, realmente as nossas tristezas são convertidas em alegria. Ajude-nos, ó Deus, a lembrar sempre que não estamos sozinhos nesse mundo, mas podemos orar e podemos pedir ao Senhor, e o Senhor nos responde por meio de Cristo Jesus. E ajude-nos também, ó Deus, para que a gente sempre tenha convicção e confiança que a vitória de Cristo é a nossa também. Se Cristo venceu, no poder dele, nós também venceremos.
Que assim, ó Deus, todo desânimo que porventura possa estar no coração de cada um de nós aqui, que esse desânimo seja destruído para a honra e glória do nome do Senhor. Que estas verdades e a convicção a respeito delas possam, ó Deus, completamente tirar do nosso coração, limpar do nosso coração todo o desânimo, toda a tristeza e nos encher, ó Deus, com a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, a força que nós precisamos. Nisso nós cremos, ó Deus, e a isso, ó Pai, diante do Senhor, nós pedimos e clamamos que o Senhor faça na nossa vida, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que aonde quer que nós formos, ó Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos nos vejam e falem, que gente entusiasmada, cheia de Deus, e que isso produza frutos, ó Deus, para o Teu reino, que pessoas sejam transformadas e queiram, ó Deus, também sentir esta mesma alegria no coração. Para isso, ó Deus, anima-nos, dá-nos bom ânimo, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que vocês vivam sempre animados. É o que nós precisamos.